Afinal de contas, treinar com mais volume é melhor do que treinar com menos volume? Quem está certo? Quem faz volume altíssimo durante a semana? Afinal, o que dizem por aí é que quanto maior o volume, maior a hipertrofia? Ou o pessoal do low volume que defende aquele treino mais intenso com poucas séries e indo poucas vezes na semana? A gente vai trocar uma ideia sobre isso, a gente vai falar um pouco sobre a polêmica do mundo fitness, como isso atrapalha o praticante médio de musculação, por que as pessoas ficam muito perdidas e por que a gente precisa ter um mínimo de interpretação na hora de falar sobre esse tipo de assunto. Então eu já vou pedir para que você se inscreva no canal, porque esse com certeza é o cara que não vai ter resultado, o cara que não clica no se inscrever e não deixa o like aí para me ajudar a bater 1000 inscritos até o final de 2026, beleza? Antes de mais nada, vamos entender o que é volume de treino na prática, tá? Não vou ficar trazendo um monte de teoria, um monte de explicação metodológica muito científica aqui, porque esse vídeo é para o praticante médio, não é para a galera que já é formada. Eu quero trazer lucidez para o pessoal, para que você consiga entender de forma prática o que é o volume de treino para que você tome a sua decisão. Então, primeiro, vamos entender volume de treinamento? Na prática, o volume é a quantidade de coisas que a gente faz durante o treino, como quantidade de séries semanais por grupamento muscular. E a intensidade é o quão difícil é fazer aquela quantidade de determinadas coisas. Vamos entender intensidade como técnicas avançadas, tempo de descanso, que também pode interferir na própria intensidade, amplitude de movimento e o peso, principalmente o peso da barra, o peso que você coloca lá nas anilhas, o peso que você pega. Partindo desse pressuposto, a gente precisa entender uma outra coisa, que não necessariamente um treino de volume alto vai ser de uma intensidade alta, porque são duas coisas antagônicas. Não dá para você, por exemplo, trazendo até um exemplo da corrida, para ficar mais fácil de ilustrar aqui, você não consegue correr 42 km no seu máximo, porque não tem como. Uma hora você vai ter que diminuir a velocidade. Então, para você conseguir correr uma maratona, você não pode fazer uma intensidade muito alta. Você precisa fazer uma intensidade mais baixa. E o mesmo vale para a academia. Então, vamos entender o seguinte. Existe essa briga de que eu faço com high volume, né? Com volume alto. Eu faço com volume mais baixo, mas eu treino de forma mais intensa. Todo mundo fica batendo na mesma tecla. Qual é melhor? Qual dá mais resultado? E eu acho, sinceramente, que vocês estão fazendo a pergunta errada. Baseado na minha experiência, na minha vivência e até na parte científica da coisa, acompanhando os estudos, acompanhando a discussão entre cientistas que são sérios nessa parte, falando sem clubismo, trazendo fatos, argumentos. Aonde eu acho que está o principal problema nessa discussão? Na pergunta. A pergunta não é qual é melhor. A pergunta deveria ser: qual é melhor para mim? Vamos aos exemplos e vamos contar a história. Primeiro eu vou contar a história de uma aluna minha, fisioterapeuta de São Paulo, que a rotina dela, ela na verdade não tem rotina. Então pensa numa mulher que está no auge da carreira, se esforçando para ter resultado no fitness, mas ela não tem rotina. Para muita gente, esse tipo de rotina cairia no como: olha, não dá para treinar porque você só pode treinar 3 vezes na semana, tem semana que só pode treinar 2, e não tem como montar um bom treinamento de nível intermediário para avançado, que é o caso dela, a fim de que você tenha resultado. E olha só para você ver como são as coisas. A ciência, ela nos mostra 2 caminhos. Primeiro, quem treina com baixo volume, mas compensa esse volume na intensidade, ou seja, faz com que cada repetição que você faça ali seja a repetição da sua vida, aquela repetição que você vai sair quase vendo estrela de tão pesado que foi, tem bons resultados. E o pessoal que treina com volume cada vez mais alto, volume progressivo de séries semanais, também tem resultado. Então olha só para você ver, se os dois têm resultados e uma aluna dessa me pede ajuda, o que eu faço? Para ela, caiu muito bem um treino intenso, low volume, ou seja, aquele treino porrada. Ela faz 4 a 5 exercícios por treino, 3 séries cada exercício, só que ela arrebenta no peso. Entendeu? Ela já é uma praticante mais avançada, ela já sabe treinar e adivinha só, a gente reduziu o volume dela quase que pela metade, reduziu 40% do volume total dela.
só que ela está compensando na intensidade. Então isso está trazendo muito resultado para ela. Ela não sente aquela dor tardia depois, porque tem isso. Cada tipo de treinamento vai ter os seus benefícios, mas também vai ter a parte complicada da coisa, os seus ônus. Então a gente precisa entender o que é melhor pra gente. Para um iniciante, por exemplo, eu gosto de usar um pouquinho mais de volume, porque não é aquela série efetiva ainda. A pessoa iniciante, ela não sabe treinar direito. E além de que, se ela tiver tempo, tiver disponibilidade, é legal que ela faça mais séries, mais repetições para o próprio aprendizado motor, para eficiência do movimento dela. Não ficar tanto pegando na parte de intensidade, que seria mais interessante, por exemplo, para um iniciante que não tem tempo. Vamos separar algumas coisas aqui. Falando de mim agora. Eu também sou uma pessoa que está em busca da definição muscular, quer emagrecer e eu não tenho tempo. Eu tenho uma bebê pequena, eu tenho praticamente 3 ocupações, se for levar em consideração agora que eu estou me empenhando cada vez mais com essa parte de marketing digital, 4, ou seja, e só tem 24 horas no dia, não tem como colocar mais do que isso. Então se eu for fazer um treino muito volumoso, ou seja, de muitas séries semanais, tirar um pouco o pé da intensidade, isso só vai atrapalhar minha rotina e vai fazer com que o meu treino não seja aderente para mim. Entende? Então, vamos entender o seguinte. O que você gosta mais de fazer? Não vamos colocar o limite de tempo ainda. O que você gosta mais de fazer? Você prefere treinar mais pro lado da força, da intensidade, da carga, de fazer careta durante o treino? Tenta um low volume, ou seja, diminui bem o volume e soca a carga. Manda ver. Se concentra na técnica e faz muita força. Faz cada série do seu exercício valer por 2. Essa é a ideia do low volume. É fazer 1, 2, 3 séries válidas para o grupamento muscular, mas tem que ser aquela série que sai o seu corpo da alma. Senão não vai adiantar nada. Agora, se você é uma pessoa que tem tempo, gosta de fazer mais movimento, não liga para o ambiente de academia, dá para ficar lá, não tem problema, usa um pouco mais de volume, faz ali 4 séries por exercício, treina pesado, só com um pesado mais controlado, entendeu? Porque quem treina pesado de verdade, isso vocês podem ter certeza, quem treina pesado de verdade não consegue fazer um intermediário avançado mais do que 20 séries na semana, tá? E eu conheço muita gente, principalmente nas academias, sempre que eu estou conversando com os alunos na academia, o que eu vejo? A galera faz muito mais do que 20 séries na semana, mas muito mais, muito mais. Ramon Dino não faz isso. Na verdade, pode ser até que ele faça, mas a gente está falando do número 1 do fisiculturismo do mundo. O cara não é capaz de ele fazer umas 30 séries. Tem gente que faz mais do que isso, tá? Só para vocês entenderem que olha como que tá errada essa parte de treinamento. E se você quer ter resultado e quer ter um treino certo, feito para você, sobre medida para você, eu vou convidar você a clicar no link que está aqui na descrição, que é o link da minha consultoria. Os treinos são montados de acordo com a sua individualidade, com a sua rotina, e eu vou te devolver a sua autoestima, poder colocar uma roupa de novo, tirar a camiseta, pôr aquele biquíni. O link está aqui na descrição, mas é importante que vocês entendam isso. As 2 linhas são seguíveis. Posso falar seguíveis ou vocês vão me hatear aqui nos comentários? Ambas as linhas tem a sua aplicabilidade. Agora, você precisa entender quem é você, como é o seu treino e o que você quer também, entendeu? Para você se alinhar e conseguir a melhor estratégia para você. Eu já tentei usar volumes mais baixos em alguns alunos, em algumas alunas, e não foi tão bem, porque a pessoa não se dá bem com intensidade. Ela prefere às vezes tirar um pouco do pé e fazer um pouco mais. Entenda uma coisa, o volume sempre vai compensar a falta de intensidade. E a alta intensidade sempre vai compensar um baixo volume. As 2 coisas sempre vão andar em lados opostos. Se está muito intenso, tem que ser menos volumoso. Se está muito volumoso, não pode ser muito intenso. Isso é uma regra básica da montagem de treino. Então, você não vai conseguir fazer um treino muito volumoso e um treino muito intenso. Não tem como. Pelo menos não é sustentável isso. Entende? E nem faz bem para o resultado. Isso é só interessante em algumas semanas de choque, mas ainda assim fica muito ruim. Entenda o que é melhor para você em termos de adaptação, em termos de aptidão, tá? Porque o treino seu precisa ser aderente. O que é mais aderente para você? Treinar com um pouco mais de volume ou treinar com um pouco mais de intensidade? Veja o que é mais aderente e veja o que cai bem na sua rotina. Porque às vezes você gosta mais de um, só que o outro cai melhor. Então se é uma pessoa que não tem muito tempo, parte para um treino de low volume e coloca mais intensidade para compensar. Se você é uma pessoa que tem mais tempo, às vezes é um pouco mais iniciante, está aprendendo os exercícios ainda, não consegue treinar com intensidade de verdade, para fazer o low volume valer a pena, pô, joga uma série a mais aí então em cada exercício.
e vai progredindo. Dentro dessas séries a mais, vai progredindo o peso devagar. Então a gente precisa parar. Isso é uma coisa muito ruim da educação física. Para de querer mostrar quem tem o maior e começa a se preocupar em qual momento eu devo usar cada coisa. Porque existem vários caminhos de chegar no mesmo lugar. E a gente precisa parar, nós profissionais, parar de confundir o praticante e ajudar o praticante. E desculpa o cachorro latindo aí, mas tá difícil. Então esse é o meu recado desse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus, espero ter te ajudado e até a próxima.